Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos e, importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo um reforço de conteúdo do assunto juros simples. Esse assunto que é muito importante, né? Aparece em muitos concursos públicos, né? Portanto, vale a pena nós fazermos esse reforço de conteúdo, né? Uma revisão com uma série de exercícios falando desse assunto tão importante. Vamos lá? Uma pessoa aplica 2/5 do seu capital a juros à taxa anual de 8%. E o restante, aí a gente já pode começar a conversar. Se alguém aplicou 2/5, né? O restante será o que falta para chegar a 5/5. Se alguém aplicou 2/5, é porque tinha 5/5. Está faltando então 3/5, perfeito? E o restante, então já vimos que esse restante será 3/5, a juros de 10% ao ano. Determine esse capital se ao fim de um ano foram obtidos R$ 7.360 de juros, perfeito? Juros simples. Sempre que o problema, né, não se referir se nós estamos falando de juros simples ou compostos, consideremos sempre juros simples, perfeito? Essa é uma determinação importante. Não falou nada, é porque nós estamos tratando de juros simples. É claro, se no seu programa, no programa do seu concurso, consta apenas juros compostos, vamos supor, claro, esse problema deverá ser de juros compostos. Você não falou nada, vamos considerar juros simples, tá bom? 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos resolver, lembrando sempre as nossas duas fórmulas fundamentais para resolvermos problemas de juros. Juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100 e montante é igual a capital mais juros. Sempre lembrando que essa fórmula, os juros é igual a CIT sobre 100, que é a nossa fórmula única. É importante que nós tenhamos o quê? Taxa e tempo precisam estar expressos na mesma unidade. Se, por exemplo, a taxa está ao dia, o tempo deve estar em dias. Se a taxa estiver ao mês, o tempo está em meses, né? Deverá estar em meses. E se a nossa taxa estiver ao ano, o tempo deverá estar em anos. Só assim nós podemos usar essa formulazinha, tá certo? Taxa e tempo, mesma unidade, perfeito? Vamos lá então, quais são os dados que nós temos do nosso problema, né? Aqui tem um dado que não era do problema anterior, eu vou apagar, tá bom, gente? Vocês não ficam tristes? Não, pronto, aí parou, fica bonitinho assim, tá bom? Quietinho ali, tá bom? Vou até botar ele aqui, ó. Ah, isso aí. Então vamos lá, gente. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho duas situações, né? Eu tenho uma primeira aplicação e uma segunda aplicação. A primeira aplicação, ele aplicou 2/5 de seu capital e na segunda o restante, os 3/5, perfeito? Vamos ver cada uma delas. Qual é os juros da primeira aplicação? Bom, ele aplicou 2/5 do capital, né? A uma taxa de 8% durante um tempo de um ano. 8% ao ano, tempo e ano, posso usar a nossa fórmula. Isso tudo sobre 100. Que é esses juros? Vamos ver? Vamos lá. Quem fala 2/5 de C fala 2C sobre 5, vezes 8 vezes 1, 8, sobre 100. Vamos começar a brincar de simplificar? Quem é esses juros então? Ó? 2 vezes 8, 16C sobre 500, né? Dividir por 100 é multiplicar por 1/100, por isso fica 5 vezes 100, 500. Vamos simplificar isso aqui, ó. 16C sobre 500, eu dividindo ambos por 4, eu chego à seguinte conclusão, ó. Esse primeiro juros é 4 vezes o capital sobre 125. Vamos ver agora os juros produzidos pelo restante, né? Pelo segundo capital, a segunda parte do capital, digamos assim. SJ2, aqui está J1, mas vamos considerar J2 sem problema para a gente não ficar emendando toda hora, né? O segundo juro será quem? Ó, 3/5 de C vezes 10 vezes 1 sobre 100. Vamos começar a simplificar. Ó. Eu vou cortar esse 5 com esse 10, aqui vai ficar 3 vezes 2, dá 6C sobre... Não é isso? Ó. 6C. Eu já cortei o 6C sobre 100, cortei esse 6 dividido por 2 dá 3C sobre 100 por 2, 50. 3C sobre 50. Então, juros. A primeira parte do capital, 4C sobre 120. A segunda parte, 3C sobre 50. Perfeito? Aqui, lembrando que é o segundo, é o juros 2. Eu acabei não
não complementando aqui, tá bom? Aqui é J2, índice 2, é o segundo juros, tá bom? O importante é que a gente tem o seguinte, ó, juros 1 mais juros 2, agora eu completei, viu? Agora ficou certinho. Quem será a soma desses dois juros da separação dos capitais? O primeiro deles, 4C sobre 125, e o segundo, 3C sobre 50, perfeito? Vamos ver quanto dá essa soma, gente? Olha só, eu estou aqui diante de uma soma de frações de denominadores diferentes. O importante aqui é nós fazermos o quê? Igualarmos os denominadores. E aí eu percebi o seguinte: como é que eu vou conseguir fazer isso? Ó, se eu multiplicar essa primeira fração por 2, claro, ambos os termos por 2, aí eu não estaria alterando a fração, eu vou chegar à seguinte conclusão, ó, 8C sobre 50. E fiz isso, sabe por quê? Porque eu percebi que 3C sobre 50, se eu multiplicar ambos por 5, eu terei também o denominador 250. O que eu fiz, na verdade, gente, né? Estou querendo enganar vocês, eu achei o MMC entre 125 e 50, que justamente é 250. 250 por 125 dá 2, por 50 dá 5, tá bom? Então eu tenho assim, 5 vezes 3 daria 15, ó, 15C sobre 250, 8C sobre 250 mais 15C sobre 250 me dá o quê? Quando somamos frações, né, de mesmo denominador, nós conservamos esse denominador e adicionamos seus numeradores, de 8 mais 15, 23C sobre 250. Esse é o juros total. E o problema nos fala que o juros total, né, era igual a 7.360. Então o que eu tenho? 7.360, tá bom? É igual a quanto? Deixa eu emendar o errinho aqui, ó. 7.360 é igual a quanto, ó? 23C sobre 250, e aí fica fácil, né? Será que eu posso simplificar esse com esse? Sabe o que eu posso? Se eu dividir 7.360 por 23, eu encontro exatamente 320. Então eu tenho que 320 é o capital sobre 250, e aí facilmente nós descobrimos que o nosso capital é 250 vezes 320, que me leva ao valor 80 mil. Ou seja, o capital originalmente aplicado foi de quanto? 80 mil reais. Ele pegou 2/5 disso, aplicou 8%. Ele pegou o restante, os 3/5, né, e aplicou a 10% e conseguiu no final um total de juros obtido de 7.360. Nossa resposta certa, 80 mil reais, está justamente na letra C. Olha ela aqui, ó, 80 mil reais. Perfeito? Mais uma questão resolvida de juros simples. Perfeito? Esse reforço de conteúdo é importante, que a gente vai, né, treinando um pouquinho mais. E aquilo que eu sempre falo para vocês, e vou repetir agora: concursando, gente, tem que aprender uma coisa fundamental para que ele obtenha êxito em seu concurso: fazer exercício. Quanto mais exercício você fizer, melhor preparado você estará. Por isso esse nosso reforço forte aqui de juros simples. Perfeito? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Esse assunto está lá, muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. Além disso, o nosso site tem mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão lá completíssimas, teoria completa, muitos exercícios propostos e também muitos exercícios resolvidos. Portanto, vale realmente a pena a sua visita. Tá certo? Gostou do vídeo aula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail poderá comunicar a cada um dos senhores. E para isso é importante que você faça o quê? Se inscreva em nosso canal, e quando você efetivar essa inscrição, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Marca esse quadradinho, vale a pena, queira ser notificado, e a partir daí, cada vez que eu postar uma nova videoaula por e-mail, o YouTube comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.